A todos do YouTube, todos do Facebook, todos da internet que estão participando desse vídeo. O meu nome é Maurício Silva. Estou de volta para fazer uma ampliagem de um estudo a respeito do tema que é: quem é Jesus? Porque muitas pessoas estão orando, estão cantando, estão pregando, mas expulsando demônios, mas não sabem quem é Jesus. Em Mateus, capítulo 16, versículo 13, Jesus diz aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta quem ele é. Mas se formos discorrer por todas as escrituras, vamos ver essa resposta. No Evangelho, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Jesus é o Verbo de Deus, ou seja, a palavra de Deus. É o que vemos aqui também no livro de Hebreus, isso confirma. Hebreus capítulo 1 diz: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo aos pais pelos profetas, nos últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem designou herdeiro de tudo, por meio do qual também fez o universo. Ele, por meio dele, por meio da palavra, do Verbo, a palavra de Deus, Deus fez o universo. Por isso que vemos aqui, no Evangelho de João ainda, ele estava no princípio junto a Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas no versículo 1 diz: e o Verbo era o próprio Deus. Ou seja, o Verbo é a palavra. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Se eu falo, a palavra minha está comigo. Se eu falo a você, a palavra está comigo. Se Deus falava, a palavra dele estava com ele. A palavra dele estava com ele. Jesus era a palavra de Deus que falava. A palavra de Deus que era falada. E a palavra era o próprio Deus. No versículo 14 diz: e a palavra se fez carne. Se a palavra era Deus e a palavra se fez carne, então o próprio Deus se fez carne. Aí muitos pensam porque a Escritura fala que Jesus é o Filho, mas é preciso entender o seguinte: que Jesus, ele é Filho na carne, mas é Deus no Espírito. Quando você vê o Evangelho de João, capítulo 14, que diz o seguinte, no versículo 7, Jesus diz: se me conhecesses também, conhecereis meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como, pois, dizes tu, mostra-nos o Pai? Então Jesus começa a mostrar aqui que ele é o Pai. Que quem vê a ele, vê o Pai. Ele está dizendo: quem vê o Filho, o corpo, é Jesus, que é Jesus, vê o Espírito, que é o Pai. Isso vamos entendendo porque em Efésios 4:4 diz: há um só Espírito. Há um só Espírito, não há três Espíritos, um chamado Pai, outro chamado Filho, outro chamado Espírito Santo. Há um só Espírito. Isso está na cabeça das pessoas, de muitas pessoas, porque elas acreditam em uma doutrina católica pagã chamada Trindade. Mas na verdade não existe essa Trindade. Existe só um Deus. Romanos 3,30 diz: porque certamente há um só Deus. Tiago 2,19, o apóstolo Tiago diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Há um só Deus. E esse Deus é único. Em Gálatas 3,20 diz: o mediador não é de um, o medianeiro não é de um, mas Deus é um. Deus, ele é um e não é três, diz as Escrituras. Então, sendo assim o único Senhor, Jesus, o único Deus, vamos entender que Deus se fez carne. Na carne, ele é filho. Na carne, ele é filho.
porque a carne foi gerada. Então por isso que é filho de Deus. Não diz no princípio era o filho. O Evangelho de João não diz no princípio era o filho. O filho estava com Deus e o filho era Deus. Não. Diz no princípio era a palavra, aquilo que saía da boca. E a palavra era Deus. No versículo 35 de Lucas 1 diz o seguinte: o anjo lhe respondeu e lhe disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que nascerá será chamado Filho de Deus. Ele será chamado Filho de Deus, ele não era Filho de Deus. Será chamado porque foi gerado na carne. Então aquele corpo que foi gerado, é que Deus gerou um corpo. Deus é Espírito, João 4:24 diz. Deus é Espírito. Esse único Espírito, há um só Espírito. Ele gerou um corpo em Maria, onde ele habitou. Colossenses 2:9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E sendo assim, Deus é Espírito. Deus gerou um corpo onde ele habitou. No corpo ele é filho. Por isso que ele disse em João 10:30 também: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ou seja, eu, carne, filho, Pai, Espírito. E o Pai e Espírito somos um só. Não somos dois. O Espírito é que é o Pai, a carne é o Filho, mas temos um só Deus e não duas pessoas, ou mais de duas, três ou mais, como muitos pensam. Existe um só Espírito, um só Senhor, uma só fé. Em Efésios 4 diz isso: um só Deus e Pai de todos, porque Ele criou toda a raça humana, os ímpios, os maus e os bons. Ele é o Pai de todos, Ele é o Senhor de todos. Um só Deus e Pai de todos. Assim é um só Senhor. E se dissermos que Jesus é outro e que adoramos Jesus e que o Pai é outro, quebramos o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim, em Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim, porque estaríamos adorando outro. Isso é idolatria. Trindade é idolatria porque você adora mais de um. E unicidade é um só Senhor. É monoteísmo porque você adora um só Deus. Trindade é politeísmo, que se adora vários deuses. Vamos desmistificar isso e desmascarar essa ideia da Trindade. E adorar, voltar aos princípios apostólicos e adorar o único Deus, o único Senhor. Quem é Jesus? Jesus é o único Deus. 1 de João 5:20. Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Assim entendemos que há um só Deus, que é Jesus. Qual é o nome do seu Deus para que eu possa adorá-lo? O nome do meu Deus, se você perguntar a mim, o nome do meu Deus é Jesus. Este é o nome de homem que ele recebeu. E é o nome eterno. E é o nome eterno. O Todo-Poderoso. Assim que Deus os abençoe e que essas meditações venham trazer edificação ao seu coração. Amém.